ensinaram como fazer as coisas melhor, como não fazer pior. Tantas vezes a gente ouviu aquilo e os pais tinham razão, né? Que a gente tem como que um sentimento de que em um certo momento o pai tem que empoderar a gente, dizer, olha, você realmente, você chegou onde tinha que chegar, você é ótimo, mesmo que você tenha umas falhazinhas, né? Isso é assim mesmo, todo mundo tem umas falhas. Então a gente tem a tendência a idealizar os pais, né? E também se colocar numa condição que a gente precisa a bênção deles, né? Aí se o pai e a mãe dizem, você tem a bênção, meu filho, você vai, você está bem, você vai funcionar bem, eu fico feliz, fico orgulhoso, você é inteligente, você é maior que o papai, mais pesado, mais rápido, um olhão mais brilhante e sabe muito mais, né? A gente, sim, a gente vai ter uma sensação assim, né? Então a gente precisa disso. Algumas vezes eu vejo assim, as pessoas perturbadas porque elas não tiveram isso, ou elas têm um sentimento de negatividade interna porque elas veem que elas não vão alcançar isso, né? Elas têm um código de análise próprio muito pesado, muito difícil, né? Então as pessoas são capazes de mover mundos, fazer muito mais que os pais deles fizeram para tentar agradar e obter essa aprovação, né? Isso perturba as pessoas, né? Na verdade, a pessoa fica com um foco autocentrado, né? Porque ela está tentando colocar um personagem que aquele personagem, sim, ele é que é. Assim. Então isso é um problema, assim, mas é um problema geral, né? Não é um problema aqui ou ali, é um problema nas relações todas, assim, né? A gente vai ter isso. As relações, por exemplo, de casal também vai acontecer isso. As pessoas vão naturalmente olhar pai e mãe nas relações. Mas já não é pai e mãe, a pessoa quer acertar, ela quer fazer aquilo funcionar, ela quer mostrar que então ela é boa nisso, bom daquilo, né? Então tem essas dificuldades assim, né? Então o pai e mãe da pessoa é a própria ignorância. A própria ignorância, as dificuldades, as marcas mentais, esses que são os nossos pais e mães, né? Então a gente precisaria matar pai e mãe. Eu não digo assim, eu espero que nessa gravação ninguém pegue o pedaço aqui, aí morre um pai e mãe em algum lugar, eu sou o culpado ainda. Matar pai e mãe. É assim, matar pai e mãe verdadeiro, entendeu? É isso. Primeiro pega a certidão do nascimento. Não, matar pai e mãe no sentido verdadeiro, ou seja, matar essas estruturas que dão origem a essas identidades ilusórias que nós manifestamos, né, que são a fonte do nosso sofrimento. Então, o budismo vai trabalhar com essa noção. Então, nesse sentido, a gente perdoa pai e mãe. Os pais e mães usuais, eles são nossos irmãos, eles estão no meio dessa confusão. Mais difícil é perdoar o professor, que passa muitas horas com estou olhando aqui a Cíntia, estou brincando com ela. Na verdade, todos nós temos essa construção desse imaginário, né? Esse imaginário associado à noção de identidade é aquilo que são os nossos pais e mães, né? Esses são os nossos problemas. Então é muito importante a gente entender isso, assim, né? Ultrapassar essas coisas. A gente não tem que obedecer isso, né? Mas a gente tem essas estruturas. Então, por muito tempo, essas estruturas nos atrapalham. É assim. Isso não tem jeito, né? Com respeito a utilizar desejo, apego como caminho, como forma de lucidez, né? Eu acho isso maravilhoso, assim, né? Esse é o centro da roda da vida. A gente vai encontrar os três animais. Os três animais são a ignorância, desejo, apego, aquisitividade, raiva, rancor, ódio, medo, né? Os três animais. Então, esses três animais são o conjunto dessas marcas que nós identificamos conosco mesmo, né? Assim, os nossos pais e mães são a ignorância, a aquisitividade, a avareza, desejo, apego, raiva, rancor, ódio, medo. Esses são os nossos pais e mães. Isso. Nós brotamos disso. Quando a gente sente, eu sou tal coisa, vocês podem olhar. Lá tem a ignorância, tem a aquisitividade, apego, desejo, apego. Tem
raiva, rancor, ódio, medo. Inevitável. Essas três qualidades de ignorância, né, elas dão origem a toda a aparência do mundo. E dão origem também à manifestação da energia associada aos objetos, às situações, às coisas. E elas dão a sensação de que a resposta automatizada diante das coisas é a vivacidade do nosso ser. Enquanto que na visão budista isso é a responsividade, né? Isso é a marca da prisão. Então a gente está nessa situação assim, né? Aí quando nós olhamos desejo e apego, nós olhamos isso, a frustração de desejo e apego, se nós temos as instruções do Prajnaparamita, ela se transforma rapidamente em lucidez, né? Se a gente não tem Prajnaparamita, a frustração de desejo e apego produz raiva, apenas isso. Então, quando nós temos a condição, por exemplo, de atingir a frustração de desejo e apego, aí nós podemos tomar desejo e apego como caminho, né? Então nós, inevitavelmente, o desejo e apego está presente em tudo. Eu agora estou olhando essa xícara de chá aqui, assim, já nem sei se tomo ou não tomo. Assim, porque se eu não quiser tomar, eu não tomo. Se eu quiser tomar, também não devo tomar. Aí vou sucumbir ao desejo e apego. Assim, situação grave. Então, isso é prática. Seja o que for, o alimento é prática. Aquilo que eu vou tomar, se alguém me der, como Vimalakirti disse, né, se ele alimenta um monge, o monge vai tomar aquele arroz com apego, ele não pode tomar o arroz porque ele fere os votos. Se ele, ao pegar o arroz, ele não tem apego, então ele pode se relacionar com as várias dimensões e não precisa ser um monge fechado. Por quê? Porque aí ele pode se relacionar com as várias dimensões de desejo e apego sem ficar preso a desejo e apego. Livre, entendendo o que está acontecendo. E livre, operando a mente de um outro modo. Mas se ele, mesmo sendo um monge, não se livra de desejo e apego do próprio arroz integral colocado dentro do pote dele, ele não pode nem mesmo comer aquele arroz sem romper os votos. Então nós estamos transformando desejo e apego em caminho. Então o mundo inteiro opera com desejo e apego. Todo mundo. A essência de desejo e apego é nós olharmos para um objeto, ficarmos, vermos a energia correspondente a ele, que é uma energia kármica, e querermos sustentar essa energia através de processos causais. Aí nós ficamos ocupados com processos causais que sustentam a energia daquilo. Aí nós estamos dentro do samsara. Então, essencialmente, o nosso trabalho no samsara é encontrar meios causais para manter a nossa energia elevada através de coisas que nós nos tornamos dependentes, situações que produzem uma energia e produzem dependência. Só que isso é tão fugidio que aquilo que num momento produz subida de energia, no momento seguinte produz a queda, né? Assim, ou seja, ninguém consegue comer, por mais apego que tenha, 1 quilo de manteiga na sequência, assim, né? Assim, até, vamos dizer, 20 gramas de manteiga a pessoa tudo bem, agora para 1 quilo a pessoa não consegue, né? Assim, qualquer coisa tem uma proporção. No início aquilo tem desejo, depois o desejo é satisfeito, depois vira tortura, seja o que for. Então a coisa não está nem nos objetos. Eu uso o processo causal, penso que é o objeto que me propicia aquilo, não é? É uma dança complexa. Então nós estamos no meio disso, o tempo todo no meio desse processo. Na verdade, nós queremos equilibrar a condição de energia, de brilho dentro de nós, através na dependência de processos causais. Os processos causais vão alterando a condição de produzir essa resposta e eu vou alterando a minha relação com os processos causais para produzir isso. Aí fico preso, ocupado o tempo todo só em girar coisas. Assim.
Isso é desejo apego. Aí eu olho dentro disso e vou vendo, né? Esse desejo apego se relaciona a tudo que toca olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, a mente também. Agora, como se relacionar com o lama à distância, assim, né? E aquilo funcionar, a minha sugestão é pelo YouTube, pelo stream. Eventualmente Skype, se você tiver sorte. Sim, né? Mas a gente está nesse tempo extraordinário, né? Isso sempre facilita. Mas eu não acho que o lama seja impossível de encontrar, assim, né? Acho que não é assim. Eu acredito assim que o ponto principal é a gente fazer as práticas, sabe? Porque na medida em que nós vamos fazendo as práticas, a gente vai escapando da noção do lama pessoal para a noção do lama primordial como mestre do lama. Isso é melhor do que se conectar ao lama, muito melhor do que se conectar ao mestre do lama, com certeza. Isso é outra coisa. Então a gente vai olhando, por exemplo, melhor do que acessar a sabedoria do lama é acessar a fonte onde brota a sabedoria do lama. Então os lamas estão o tempo todo ajudando o outro a ver a fonte. Essa aqui é o pulo do gato, essa aqui é a malandragem da coisa. É ver, Guru Yoga, na verdade, é ver como que a mente do lama está operando, copiar o lama, ver como é que a mente dele está vindo, conectando essa dimensão, né? Esse aqui é o ponto. Às vezes a gente fica preso ao caminho que é oferecido. O caminho é importante, mas o ponto principal é como fazer essa conexão, né? Como manifestar isso. Eu acho que tem alguns alunos que foram muito rápidos, historicamente, assim, na conexão com seus mestres, né? Outros foram muito lentos. Entre os lentos está Ananda, que durante o período, mesmo que ele tenha vivido do lado do Buda o tempo todo, ele não atingiu iluminação durante a vida do Buda. Porque ele, quando ouvia o Buda, ele não via a fonte do Buda, ele via o Buda. Então é como se ele tivesse uma overdose de Guru Yoga, né? Aí ele intoxicou. Aí o próprio Buda explicou para ele: enquanto eu estiver vivo, tu não vai atingir iluminação. Porque tu não me vês, tu vês as minhas palavras, tu guarda as minhas palavras. Tu não consegue ver o aspecto mais elevado. Aí o Mahakasyapa, que nem falava muito com o Buda, atingiu iluminação. Se tornou o herdeiro do Buda. Então aqui é a revista Bodhisattva, recém-lançada. Essa aqui está especial, né? Especial, todas são especiais. Essa aqui tá... Aqui tem uma entrevista muito interessante com o filho do Nankai Norbu Rinpoche, Silvano Yashi, foi reconhecido como um Titse. Revista Bodhisattva para... Entrevista longa com ele. Depois tem o processo de educação no budismo conectado à arte, um artigo importantíssimo. Depois tem aí a Escola do Caminho do Meio. Aí tem uma entrevista, tem uma reportagem longa com Sua Santidade Sakya Trizin, que veio ao Brasil, convite do SEB e do Centro Sakya. Aí tem uma reportagem sobre a questão tibetana, sobre o futuro do Tibete enquanto Dharma, enquanto nação, né, o futuro da nação Tibete, enfim, né, independente do país Tibete. Tem um texto do Buda Dharma, ensinamentos do Buda sobre desarmonia na Sangha, ou seja, briga na Sangha. Como é que a gente resolve isso, né? Mesmo na época do Buda tinha esses probleminhas também. Aí tem uma reportagem sobre a yoga para preguiçosos, massagem Thai. E esse texto muito chocante para nós, né, que é um texto da Luísa, ela falando da morte surpresa. O texto dela, né?
Muito chocante isso, muito tocante, assim, né? Porque foi escrito por ela mesma e ela ofereceu a nós uma morte surpresa, né? Foi assim, né? Ela mesma faleceu, assim. Incrível, né? Incrível isso. Assim, então, essa revista aqui está 15 anos, eu acho. Perto de 20 anos, eu acho que já está. 20 anos, né? Incrível, né? Tá certo que nós chegamos agora no 20º exemplar, ainda não, né? Em 20 anos, né? Não é assim, uma publicação muito intensa, né? Mas é assim, é capricorniana, né? Aquilo é regular, é terra, assim, né? Então essa revista saiu agora, né? Tá em todas as bancas que vendem ela, assim, no caso aqui. Como? Livraria Cultura também. Pense. Todo o Brasil? Para a Livraria Cultura? Vai ser uma revista de prestígio. Procure na Livraria Cultura mais próxima de você, revista Bodhisattva. Aí, não sei se tem mais alguma pergunta, vamos encerrar aqui. Por favor. Lama, essa conexão com a fonte primordial eu conseguiria obter através de um silêncio profundo? Assim, essa conexão ela está funcionando, ela está operando, mas muitas vezes a gente não vê, né? Então, essa fonte primordial, para acessá-la, não basta o silêncio. Por quê? Porque no silêncio, no ruído, ela está lá operando, né? Nós usamos o caminho do silêncio aqui, mas não basta o silêncio, é necessário também lucidez junto. Então esse processo de lucidez significa que dentro do silêncio eu tenho que olhar o que tem ali dentro. Eventualmente existe um tipo de silêncio que é o silêncio enquanto amortecimento da ignorância, aquisitividade, raiva, rancor, ódio, medo. Eu amorteço aquilo, fico em silêncio. Quando o silêncio termina, a raiva, rancor, ódio, medo, a aquisitividade e a ignorância retornam. Então esse é um silêncio que não tem ali dentro a lucidez, porque eu tenho apenas a ignorância, tenho as negatividades desidratadas, assim. Quando aquilo é reidratado, começa tudo de novo igual. Aí como atravessar isso, como reconhecer? Então esse é o tema central dos ensinamentos do treinamento, como reconhecer isso, né? Por isso que a gente tem esse programa de 21 itens, que é um programa para acessar isso através do silêncio e para poder utilizar na vida cotidiana essa dimensão. Isso então seria, depois do silêncio, uma contemplação analítica dos pontos? O primeiro ponto seria assim, como é um trajeto complexo, a gente precisa ter uma motivação firme. Se a gente não tiver a motivação correta, a gente não consegue seguir no caminho. Por quê? Porque a gente começa a andar pelo caminho, aparecem coisas e desviam a nossa atenção. Uma vez que a nossa motivação ela pode estar, por exemplo, ligada à felicidade, pode estar ligada a coisas flutuantes, a gente não ter uma maturidade quanto à motivação, aí quando aquilo brota, nós tomamos o caminho errado e nos perdemos. Então o primeiro ponto para seguir o caminho é como se eu tivesse que ter uma sacola e algumas laranjas dentro, assim, um pouco de pão, ter alguma coisa para me alimentar. Senão eu não consigo fazer a jornada. Aí, o segundo ponto que é muito importante é assim, eu posso ser distraído pelos conteúdos, aí a motivação me ajuda.
mas eu posso ser distraído pela dispersão mental. Então vocês imaginem uma pessoa atravessando um salão onde tem muitos amigos que ela não vê há muito tempo. Eles estão todos conversando. Aí quando a pessoa entra, ela não consegue atravessar o salão. Então nós temos conexões kármicas com as várias coisas do mundo, como nós temos com os amigos dentro de uma grande sala. Então quando nós estamos começando a nos movimentar, nós encontramos coisas, e outras coisas, e outras coisas. Em cada uma delas nós paramos, porque a gente perde o foco. Então, as coisas distraem a nossa mente, movem a nossa energia, e nós não conseguimos andar. Então nesse caso eu preciso desenvolver Shamatha impura. Depois eu preciso desenvolver Shamatha pura para poder ver os amigos. Shamatha impura para não ver ninguém e cruzar sem ver. Depois eu tenho que desenvolver Shamatha pura para poder olhar para onde que eu estou indo, ver e não me perturbar, manter o rumo. Assim. Senão eu não consigo andar. Depois eu preciso desenvolver uma habilidade que é a habilidade de estabelecer relações apropriadas com eles, com todos os amigos, com todas as dimensões, sem precisar estabelecer uma relação causal com eles. Então isso significa um processo no qual eu vou ganhar um corpo translúcido e vou ganhar também apoio, suporte do mundo para o meu andar. A gente não consegue andar sozinho. Se o mundo não conspirar a favor, a gente não anda. Então nós vamos praticar Metta Bhavana para remover os obstáculos e gerar as coisas positivas, né? Então depois disso, aí nós vamos praticar o Prajnaparamita, que é essencialmente nossa capacidade de olhar para as coisas e elas se revelarem tal como elas são e não tal como elas aparecem a partir do processo delusivo. Aí nós temos um treinamento longo, porque todas as coisas elas ganham sentido a partir da delusão e não a partir de uma lucidez. Aí eu tenho que treinar isso longamente, olhar para tudo, para frente e para trás das várias vidas. Tem que olhar para todas as direções. Então a gente precisa de um tempo para fazer isso. Depois disso, nós entendemos perfeitamente como é que as coisas surgem: corpo, energia, mente, paisagem, céu, e como que a energia opera, como que a paisagem da mente surge e como que surge a identidade dentro da paisagem da mente. Nós entendemos isso em cada experiência. Aí quando nós olhamos isso, aí nós podemos então nos perguntar qual é a dimensão que está além de todos esses processos construídos. Então aí pela primeira vez nós estamos jogando foco naquilo que está além da confusão, porque nós já olhamos o que é a confusão. Aí eu vou jogar o foco sobre aquilo que está além da confusão. Aí eu vou aprender como que a partir do silêncio, ultrapassando a confusão, eu sou capaz de olhar aquilo que está além da confusão. Aí a minha prática vai ter por foco principal gerar uma lucidez com respeito àquilo que está além da confusão, a natureza primordial. Aí eu vou encontrar as qualidades daquilo e vou aprender a ver isso no cotidiano, no meio do funcionamento. Aí eu vou aprender, a partir dessa natureza, gerar as energias para se movimentar no cotidiano, dos 5 elementos, movimentar no cotidiano com lucidez, que vem da natureza primordial e não das respostas automatizadas com relação às coisas comuns, né? Assim. Aí eu vou gerar um movimento da energia, aí eu vou gerar um movimento da sabedoria. Ou seja, comandar as várias relações sem precisar usar a inteligência pessoal, mas usando uma inteligência que ultrapassa as noções de pessoalidade. Aí eu vou acessar a sabedoria de Sambhogakaya. Aí depois disso, entendendo a sabedoria de Sambhogakaya como manifestação da natureza primordial, aí eu estou equipado para a ação no mundo. Aí eu vou treinar para a ação no mundo. Aí no final disso, aí está pronto. Como é uma caminhada longa com várias nuances, né? Ela vai começar com a motivação. Senão a gente não consegue vencer, andar 1 centímetro.
Aí cada uma das práticas, ela desobstrui as dificuldades e nos permite andar um pedaço mais, né? Cada uma delas. Então é uma série encadeada de movimentos e de meditações, né? Então não é apenas o silêncio. Essa motivação, ela acaba sendo um foco pessoal, né? Tu precisa de uma identidade para ter uma motivação. O que acontece é assim, no início a motivação, ela é a motivação possível no lugar onde nós estamos. Por quê? Porque todo o movimento budista está baseado em Chenrezig. A natureza primordial já está apresentada, só que a gente não vê. Então o ensinamento do Buda Samantabhadra está ali. Não falta nada. Só que a gente não vê, não consegue aproveitar. Então o que acontece? Em vez da gente se aproximar de Samantabhadra, Samantabhadra gera Chenrezig para se aproximar de nós, porque a gente fica com uma cara meio assim, não consegue andar. Aí Chenrezig vem e ele vai tomar o lugar e o personagem que nós estamos pensando que somos e vai andar conosco. Mas ele não está se enganando. Ele vai nos destruir no meio disso. Assim, Chenrezig vai impiedosamente nos libertar desse processo. Só que essa situação ela é tão íntima, tão complexa, que aquele personagem que anda, ele é um personagem que vai andar um trecho e não vai conseguir andar mais. Ele não anda mais. Por exemplo, vocês vão olhar ali no caminho do Bodhisattva, vocês vão ver o macaco, que é usualmente o que nós imaginamos que seja nossa mente, tem um momento que ele não vai andar mais, ele some. Tem uma etapa que ele se torna um bom macaco, depois ele some. Ali, se vocês olharem, no início do caminho, aquele desenho, o mestre, que é o monge, né? O monge está atrás. Aí eu tenho o macaco, que é a mente, e tenho o elefante, que é o corpo. Então o corpo vai indo, levado pela mente esvoaçante, pelo macaco. Aquilo é a identidade comum. Mas aí já tem um mestre atrás. Ao final, nós temos o corpo e o mestre. Isso é Guru Yoga. Não tem mais macaco. Lama, pertinho. Durante todo esse processo, durante toda a tentativa da gente, às vezes que a gente cai, que a gente levanta, a gente pode ter consciência de que a gente conseguiu destruir algumas identidades. Com certeza. Agora, por exemplo, se eu tiver consciência de que eu destruí algumas identidades, isso é uma boa coisa. Mas esse eu que tem consciência de que destruiu algumas identidades, sim, ele mesmo, é bom não regozijar muito, porque ele, sim, vai ser o próximo. Não, Não, eu perguntei porque a gente pode se iludir. A gente pode se iludir. A gente se ilude, com certeza, o tempo. Então, a melhora é uma boa coisa. Agora, a personificação da melhora, ela é como se fosse um ornamento de uma identidade, né? Esse é um ponto assim, né? Com certeza. É melhor isso. A gente aproveita as boas para caminhar, né? É isso mesmo. Acho que essa pilha está mais ou menos, né?
Lama, e como a gente vai conseguir controlar ou fazer, vamos dizer assim, um controle de qualidade, que a nossa motivação não esteja, no fundo, sendo gerada pelo ego? E aqui a gente vai aperfeiçoando. O que acontece é que esse caminho, ele é um caminho circular, né? Então, por exemplo, a gente dá um upgrade na motivação no início, né? A gente consegue meditar um pouco, consegue fazer cada etapa um pouco melhor, e vai indo assim. Aí quando a gente volta ao início, a gente faz tudo circular, né? Até o último ponto, do jeito que a gente consegue. A gente retorna ao início, a nossa motivação agora melhorou, porque a gente fez esse caminho, né? A gente melhora, foca de novo, a gente pensa, bom, agora sim. Aí a gente vai pegando cada etapa, pensa que agora sim, né? Mas depois de circular tudo de novo, quando a gente chega no início, a nossa motivação melhorou de novo. E cada etapa melhorou de novo, né? Então a gente vai indo assim. E tem uma etapa que não tem diferença entre as 21 etapas, é tudo igual. Aí tá bem. Quando a motivação se funde, o primeiro item se funde com o último, né? Aí tá pronto. Mas no início parece que esses itens são todos muito diferentes. Lama, eu vi um ensinamento que comenta que a pessoa, um praticante, por exemplo, eu sou um praticante há pouco tempo. Uhum. E dizia que a pessoa que fala sobre a verdade, né, sem saber realmente o que ela é como um papagaio, né? Como um papagaio. Mas ao mesmo tempo, em muitos contextos da minha vida, eu sinto uma vontade de compartilhar com as pessoas, né, como uma verdade que eu descobri. E eu vejo nas coisas que acontecem na minha vida, eu vejo sempre um ensinamento ali por trás. Tenho vontade de compartilhar com as pessoas. Muito bom isso. Mas como ao mesmo tempo eu sei que como praticante, né, o quanto eu estou aquém do que eu almejo, né? Então como lidar com isso? Eu realmente devo procurar me silenciar mais? Que às vezes os praticantes eles ficam muito teóricos, né? Outro dia tinha uma praticante me perguntando que eu recomendei ela, eu contei para ela que meu mestre tinha me dado 3 milhões de recitações do mantra do Guru, e que eu achei aquilo muito importante para mim. E aí essa pessoa pensou, eu gostaria, Lama, me dê 3 milhões para fazer. Você tem certeza? Então tá. Então você tem 3 milhões aí, faça 3 milhões. Aí a pessoa começou a se preocupar. Aí, não sei quanto, eu acho que pelo menos, acho que é 1 ano respondendo perguntas teóricas sobre os 3 milhões. Assim. A última pergunta teórica foi muito interessante, que foi assim, se eu atingir a realização ao recitar os 3 milhões de mantras do Guru, eu posso não retornar. Mas se eu não retornar, isso não tem uma contradição com o meu voto de Bodhisattva? Aí eu perguntei para ela, você já começou a recitação? Ela disse, não. Então não se preocupe que não vai ter problema nenhum. Assim, então isso que seria um problema, né? A pessoa substituir a prática por considerações sobre a prática. É a mesma coisa que substituir o almoço por considerações sobre o cardápio. Assim. É mais ou menos isso. Assim, né? Então isso seria perda de tempo. Né? Mas eu acho que não é o caso, no teu caso. Né? Você está olhando aquilo, contemplando aquilo, te faz bem, aí está oferecendo para outro. Isso é uma boa coisa.
favor. Microfone. Tu pode se apegar também a essa motivação? Pega a motivação? Essa é uma pergunta um pouco teórica, eu acho assim. Tu pode se apegar à motivação? Pode. O apego significaria assim, a pessoa, ela diz, eu sou aquele que brota dessa motivação. Tem uma relação pessoal com aquilo, né? É mais ou menos assim, eu sou o praticante budista. Haha. Né? Eu sou praticante budista, não tem problema, mas o haha, aquilo já significa uma dimensão de fixação a alguma coisa, né? Assim, aí isso pode ser já indício de uma dificuldade. Mas eu não considero que essas dificuldades elas são verdadeiramente problemas. Aí vocês têm uma identidade ilusória de praticante, estão se achando praticantes, mas o ponto mais importante não é se achar praticante. Aí começa a fazer prática, porque se acha praticante, né? Aí a própria prática destrói a noção do praticante, né? Ela vai limpando isso. Mas o apego realmente problemático é quando a pessoa apenas se apega e não faz a prática, aí pronto. Aí complicou, assim, aí é um problema. Aí tem outros métodos para ajudar a superar. Como tudo é muito perfeito, quando a pessoa estaciona numa região de apego, ela tem sofrimentos correspondentes. Aí esses sofrimentos vão tirando a zona de conforto da pessoa, a pessoa tem que andar. Ele é perfeito. Maharaj opera junto com o Buda, assim, direitinho, tem uma combinação. O Buda puxa, Maharaj empurra. Ele vai andando assim. Aí se o Buda está puxando, o outro não vem, Maharaja vai lá e dá uma... Se a pessoa não anda, Maharaja derruba aquilo. Com certeza. Aquilo é absolutamente certo. Porque todas as regiões onde nós estamos fixados, elas são derrubáveis. Aquilo é assim, aquilo vai ser derrubado, com certeza. Isso que eu digo significa, pode ser dito de outro modo, né? Pode ser dito assim, não tem uma região do Sansara que seja região de conforto. Todas as regiões do Sansara, vocês estão pensando, bom, agora eu vou morar em Florianópolis. Aí sim. Né? Vou lá para ver se algum morador de Florianópolis tem algum problema. Aí vocês vão ver que todos têm. Aí pensa, não, mais ao norte, assim. Salvador, com certeza, Salvador, aí sim, aí está resolvido. Aí, mesma coisa, todos os lugares são assim, né? O pessoal que está no norte pensa, um dia eu vou para o sul, os que estão no sul, um dia eu vou para o norte. Aí segue. Aí eles seguem sofrendo. Aí um dia eu vou para a Irlanda, né? Uma Carolzinha. Aí a Carolzinha descobre que na Irlanda tem problemas. Pense. Tem. Em todos os lugares tem. Assim. Então isso significa que o Sansara é assim, se você tem um bom plano, pense assim, você teve uma ideia, vou fazer vestibular para entrar num curso tal. O próprio vestibular, que parece uma grande ideia, ele já vai ser uma região de estresse. Né? Aí a pessoa, bom, quando terminar o vestibular, entrei na faculdade. Aí sim. Aí quando entrar na faculdade, aí o estresse aumentou. Né? Aí segue. Em cada etapa, um estresse. A pessoa diz, não, agora estou terminando o curso, me livro disso. Aí só falta casar e ter meus filhos. Aí está tudo resolvido. Aí tem o bebê 1 ano, já não está aguentando. Eu preciso de uma escola que receba essa criança por turno integral. Porque eu não estou aguentando. Aí, o Fernando tem um riso nervoso, não sei do que. Aí tem alguém que diz, como eu gosto de criança, eu queria trabalhar numa escola.
E aí segue. Aí tem gente que diz, eu queria ajudar na escola, assim, na parte financeira da escola. Uhum. Não tem solução, pessoal. Quer dizer, solução tem, né? Mas não é a solução do samsara do tipo gostar ou não gostar. A solução é manter a energia vinda de um processo não causal. A nossa solução não é a gente absorver a energia que anda circulando por aqui ou por ali, que ela está escassa. A solução é nós sermos fornecedores de energia. Esse é o ponto. Isso é possível. Aí sim, aí a coisa vai. Tá. É isso. João. Aí se a pessoa se apegar à própria noção de praticante, ela vai passar mal. Mesma coisa. Se poderia falar um pouco mais sobre essa questão da dimensão causal e não causal, para mim não entendo muito claramente. Isso seria mais ou menos assim, por exemplo, um jogo de futebol, né? Só para tomar esse exemplo assim, raro, né? Aí as pessoas estão buscando um brilho da energia delas, e elas acreditam que se a bola passar dentro de um espaço de tempo, passar por um risco dentro do campo, aquilo é uma coisa mágica. O campo é completamente mágico. É isso. Aí quando a bola está indo mais para um lado, tem gente que tem calafrio. Aí a bola vai indo para o outro lado, tem gente que tem calafrio. A bola vai vindo numa direção, e o pessoal já começa a se levantar, assim. A energia está chegando. Aí depois aquilo volta, eles sentam de novo. Aí a bola vai para o outro lado e começa a se levantar de novo. Aquilo, sim, como um mar de energias, né? Uma coisa maravilhosa, assim, né? Mas vocês olham o esforço daqueles homens profissionais, né? Eles estão carregando a energia daquele pessoal todo, assim, junto com a bola. Esse é um processo causal, né? Porque a bola tem que cruzar um certo lugar. Aí a energia... Está todo mundo buscando que a energia... Isso. Esse é o ponto, né? Aí nas várias coisas nós estamos fazendo isso o tempo todo. Vocês estão comendo, estão olhando para o cardápio, olhando para o buffet, estão olhando o que vai produzir isso, né? O tempo todo. Projetando uma casa para morar, imaginando uma profissão, imaginando casar, imaginando se separar, imaginando ter filho, imaginando que vai se livre dos filhos. Esses são processos que a pessoa está imaginando que tudo vai melhorar depois, mas apenas é uma nova etapa de expectativas e frustrações inevitáveis. Se a gente está sofrendo no Brasil, quiser ir para outro país, perfeito, vai sofrer em língua estrangeira. É assim, é perfeito. Aí de lá a pessoa traz a língua estrangeira, tá bom, foi uma boa coisa, uma boa experiência. Mas é isso. A não causalidade seria não projetar, não esperar que os acontecimentos te elevem essa energia, seria isso? O processo não causal seria assim: a energia ela é gerada independente das condições causais, porque a energia ela brota da fonte primordial direto. A gente pode perceber isso na meditação, né? Quando a gente senta na meditação, nós estamos dependentes de coisas causais.
As pessoas a mente começa a girar e a pessoa tem vontade de se levantar e fazer outra coisa. Por quê? Porque ela senta ali e pensa, bom, agora o universo vai se abrir e vão aparecer coisas maravilhosas. E a pessoa fica ali e aquilo não acontece. O universo não se abre e não aparecem coisas maravilhosas. A pessoa... Especialmente se tem mais gente na sala, a pessoa diz, eu sou um praticante, não pode nem ir embora. Senão fica vergonhoso aquilo. A pessoa dá uma olhada assim... Ainda falta 38 minutos. Mas já passou 7. Ai, pessoal. Tô cansado hoje. Dormi bem. Sim. Até que a pessoa descobre o tchum, tchum, tchum. A pessoa vai gerar uma energia autônoma, que não está na dependência de coisas. Essa energia autônoma começa a transformar a pessoa começa a gerar um corpo translúcido frente às coisas. O corpo translúcido essencialmente é uma condição de energia estável, independente das circunstâncias. Porque a pessoa é arrastada pela flutuação da energia. Se a energia está estável, ela já não é arrastada. É como se nós fôssemos famintos de energia. Mas a gente almoçou, aí oferecem pizza, a gente não vai comer, está satisfeito. Então o poder que as coisas têm ao redor sobre nós se reduz. Mas essa energia ela está vindo através de um processo não causal, não está na dependência do que está acontecendo em volta. Então o treinamento da própria posição da meditação já nos ajuda nisso. E o aspecto monótono da meditação, ele é crucial para a gente cruzar esse portal. As coisas causais é tudo aquilo que toca olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. E é visto por um observador separado. E que eu posso, por meios variados, trocar aquilo por uma outra coisa que então me faz brilhar mais. Esse é o processo causal, né? Aí nós estamos numa cadeira dura, eu troco por uma cadeira macia. Aí o Buda vai dizer, tudo aquilo que produz visões belas, sons agradáveis, olhos, ouvidos, nariz, perfumes saborosos, vamos dizer assim. Olhos, ouvidos, nariz, tato, macias, coisas macias. Olhos, ouvidos, nariz, língua faltou, ou seja, sabores adocicados, tato, objetos macios, e mente, coisas agradáveis. Qualquer uma dessas coisas faz a nossa energia subir. Mas não é que a nossa energia sobe por isso. É que aquilo se torna agradável, perfumado, bonito, porque faz a energia subir. Não é o contrário. Não é que a energia sobe porque aquilo é bonito. Aquilo é coemergente, né? A sensação de beleza vem porque aquilo produz energia. Então, por exemplo, etnicamente é interessante, né? A gente olha as pessoas que têm uma conexão, uma proximidade étnica com nós, parecem mais bonitas que as pessoas que têm outras conexões, né? Com algumas exceções, assim, né? Os portugueses, por exemplo, né? Mas aí a gente olha para os seres e vê, vamos dizer, talvez a imagem da mãe parece mais bonita do que alguém que tem uma outra conexão de raça, ou de cheiro, ou de jeito. Já os filhos dessas pessoas têm mais conexão com elas, né? Assim. Então, aquilo é uma questão. A beleza vem do quê? Ela vem dessa sensação
e não a sensação vem da beleza, né? Mas eu também posso pensar que karmicamente aquilo que eu penso que é belo é alguma coisa que me produz essa energia e aquilo é coemergente, né? O belo é coemergente com essa energia. Então, enfim, há um código, é como se houvesse um código binário. O universo inteiro operasse em código binário. Ou seja, mais energia ou menos energia. Aí tudo vai ganhando cor, significado, beleza. Tudo a partir disso, né? E a gente pensa que é cognitivo, mas não é cognitivo, é energia, né? Aí surge uma complexidade cognitiva para manobrar esses aspectos binários, que essencialmente é o sétimo elo, né? O sétimo elo dos 12 elos da originação dependente. O sexto é o contato, o sétimo é gostar ou não gostar. Gostar ou não gostar está ligado à energia. Aí nós começamos o treinamento estabilizando a energia, observando a energia. Nós começamos a ver aquilo acontecendo, né? Aí, junto com uma energia estabilizada, surge o estabilizador dessa energia, o agente causal inteligente que faz isso. Aí surge a noção de um eu. Aí surge não só a noção, como a certeza, o fluir desse eu. Esse ensinamento sobre o eu, se a gente contempla isso, ele enfraquece. Assim, enfraquece de um modo fatal a própria conexão com essa forma de operar a mente. Aí isso vai produzir a liberação. Liberação do mundo e da identidade junto. Porque não tem como se liberar da identidade sem se liberar do mundo junto. Porque o mundo ganha força a partir disso, né? Isso é coemergente. Isso só não extingue a vida do praticante, porque o praticante tem voto de bodhicitta, então ele se move de modo causal no mundo ligado ao caminho. Os bodhisattvas se movem ligados ao caminho de modo causal, mas eles não estão presos a isso. Desculpa. O eu que o Senhor falou seria o observador. O eu que o Senhor falou seria o observador? É o observador das coisas em geral, assim, né? Mas ele é mais do que o observador, sabe? A noção de eu que nos comanda, ela é um ser que raciocina, que pensa o aspecto causal e se move buscando localizar a energia. Ele observa as coisas. Ele tem a sensação dual de que o mundo é separado. Isso é chamado delusão. Sensação de que o mundo é separado. E ele se move buscando alterar as aparências para produzir a sensação de uma energia mais intensa, né? Lama, quanto tempo? Então, nessa relação causal, pensando, a gente vive nisso. Nosso dia a dia são essas atitudes que a gente pratica o dia inteiro. Então, eu teria que tomar as melhores atitudes. Aí eu não... Quais são as melhores atitudes nessa prática do dia a dia? Para que elas não sejam geradoras de aversão, sofrimento, ou seja lá o que for. A gente fica meio apático diante desse... O ponto seria assim, nós temos que seguir no caminho, no ponto onde nós estamos, né? E não adianta seguir de modo... A gente não vai obter um resultado completo através de um processo causal, ou um processo de disciplina, que, enfim, é um processo causal também. Então, a pergunta, o que eu deveria fazer,
ela se transforma em que prática eu deveria fazer, né? Como que eu deveria olhar o meu caminho e eleger a cada momento a prática. Aí a resposta para uma pessoa é uma, para outra pessoa é outra. Vai depender um pouco. Todos esses fatores, por exemplo, o que a pessoa pode fazer, o que ela pode eleger, o tempo que ela tem, como é que estão os obstáculos operando dentro da pessoa. Não tem uma coisa que funciona para um, para o outro. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. E a gente não tem condição de saber o que vai gerar sofrimento no outro. Mais ou menos isso? Quando a gente começa a se movimentar, pode ser que produza sofrimento em outras pessoas. Isso a gente não tem um controle sobre isso, né? A gente não tem um controle sobre isso. A gente tem um controle parcial. A gente pode olhar assim e ver, né? Mas, por exemplo, o Buda se levanta da casa paterna, ele produziu sofrimento para um grande número de pessoas. Mas ao final ele deu um giro naquilo, a ex-esposa ou a esposa dele atinge a liberação, o filho dele também, aí na família muitos atingem, né? Então isso, se ele não se levantasse para fazer aquilo, ninguém passaria por isso. Ninguém teria esse ganho. Então, é uma coisa, dentro do samsara, qualquer movimento produz parcialmente coisas boas e parcialmente coisas ruins. O samsara é isso. Então, nesse sentido, culpa pode não existir, não existe. Especialmente se a pessoa vai praticar o caminho, aí não tem culpa, aí está liberada. Em qualquer circunstância a culpa é desnecessária. O Jagdon Rinpoche diz que culpa não faz sentido. No entanto, se a culpa produz uma alteração no nosso comportamento, então a culpa é bem-vindo. Eu, de modo geral, eu digo culpa é uma forma de surgimento egóico. Porque a pessoa gerar culpa, ela está se reificando como aquele que fez tais coisas. A pessoa encontrou, enfim, uma razão para ter uma identidade fixa, firme. A identidade de alguém que matou, roubou, fez coisas equivocadas. Eu estou aqui, eu existo, eu fiz tudo isso. Aí vem outro, você fez, então tá, provou que fez, então tá preso. Você não só existe, como tem uma ficha preta. Aí aquilo ganha uma identidade. Mas aí no meio da prisão a pessoa vai pensar, eu não sou esse, eu não faria isso de novo. Quem é aquele que fez isso? Eu não sei quem é ele. Mas eu não sou, eu não faria. Quem é isso? Aquilo foi um surto, foi um engano, foi alguma coisa que eu não sou. E aí? A culpa é a culpa de quem? É daquele que está ali agora ou daquele outro que existiu e não existe mais? Como Huineng se levanta e deixa a mãe. Ele era lenhador, pagava as contas da casa. Se levantou e foi embora. Antes de ir embora ele disse, mamãe, você sabe aquele lenhador, aquele que cuidava de você? Pois é, esse não existe mais. Ele é o culpado. Eu já sou um monge, eu sou uma outra coisa. Então, quando vocês forem embora de alguma coisa, façam isso. Chega lá pro chefe, olha, você sabe, aquele que trabalhava aqui, tinha esse compromisso, fez tudo isso, esse morreu. Eu agora estou com o corpo dele, mas eu já vou indo. Assim, eu agora sou Padma alguma coisa. Assim, Ele disse para eu levar tudo que era dele e não pagar as dívidas. Mas essencialmente nós não somos aquele que a gente era um pouco antes, né? Porque quando a gente começa a olhar propriamente, a gente vê que ela está operando segundo inteligências. Essas inteligências não são nem pessoais. Elas são software livre.
Todo mundo pode usar. A gente pega um componente de cada uma dessas inteligências, passa um círculo e diz, eu. No dia seguinte, nós estamos usando outro mix de inteligências. Aí nós somos bem o quê? Diz, não, eu sou o karma que escolhe qual mix de inteligências. Eu sou o código malandro que fica escolhendo o mix para a coisa andar melhor, assim. Aí um dia eu escolho de um jeito, outro dia eu escolho de outro. Não é isso também. Nós não somos nem o karma. Se a gente pensar o que eu sou então, a gente não é nada, pessoal. Porque tudo que a gente pode ser é esse tipo de confusão. A gente tem que abdicar. Não, eu sou nada. Eu nada sou. Aí está mais perto do Prajnaparamita. Assim. Está mais perto de Guru Yoga. Sólido mesmo, só coordenador de cozinha e mestre de capoeira. Tudo sólido. Esse sim, tem galo, cobra e javali, aquilo vivo. Assim. Ah, tá. Se eu estou bem lembrado, no início do Estudo do Coração, tem uma expressão que fala consciência prístina. Isso. E eu estou querendo entender assim, se essa consciência prístina não seria um observador. Às vezes a gente fala em observador como uma identidade construída, mas prístina, ela não é um observador último. A gente não poderia entender assim. Esse aspecto do Prajnaparamita, que é a sabedoria do Prajnaparamita, ela é aquela que nos faz atravessar de uma margem a outra, né? Então, esse sentido de prístino vem dentro do aspecto de que ela não constrói nada, ela está só dissolvendo a aparência, né? Por exemplo, se eu estou dentro de uma coisa ilusória, a sensação de que aquilo é verdadeiro é um engano. Mas eu posso olhar aquela mesma coisa que parece verdadeira, reconhecê-la, vê-la com uma consciência que poderia parecer ilusória. Mas quando eu vejo aquilo, eu vejo toda a ilusão daquilo e dissolvo a ilusão daquilo. Eu, sem poder ver aquilo, eu não tenho como dissolver. Mas quando eu vejo, eu não sou contaminado, eu vejo e dissolvo a ilusão. Então a consciência prístina é isso. É essa sabedoria que dissolve a ilusão. Mas ela vê a ilusão e aí ela dissolve, né? Ela vê aquele aspecto e dissolve. Então ela tem uma capacidade analítica, mas ela não está presa à análise nem a nenhuma sabedoria. Ela está dissolvendo os elementos que produzem solidez às coisas. Então é uma sabedoria que não tem um depósito, não tem um dicionário, não tem uma enciclopédia. Não é um conjunto de coisas sabidas. É algo prístino, não tem nenhum conteúdo dentro. Senão a capacidade de olhar de forma lúcida e reconhecer o ilusório e dissolver a ilusão. Coisa pesa nos miolos. Dá dor de cabeça, pessoal. Assim.
paz. Então a gente vai fazer dedicação. Amanhã, 5h30, prática. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem logo te assume, papel do te assume, da vidra do sungele,